Paulo definitivamente acreditava numa manifestação privada de Cristo. Tá? O que eu quero dizer com isso? Uma manifestação secreta. Ele cria, eu vou mostrar para você aqui. Bom, já começamos a mostrar nas duas aulas passadas, mas hoje, no capítulo 5, ele deixa isso extremamente claro. Tá? Então, Paulo acreditava numa manifestação secreta de Cristo, privada, ou seja, Cristo se manifestará primeiramente para a igreja, não para o mundo, não para Israel. Ele se manifestará para a igreja. E depois que ele se manifestar para a igreja, então depois que cumprir algumas etapas, depois dessa manifestação dele para a igreja, então acontecerá o que Paulo chama de parousia. Acontecerá a manifestação visível dele, que será então para o mundo e para Israel, ou pela ordem para Israel e para o mundo, porque ele virá no final da grande tribulação para salvar Israel do massacre, e então ele julgará o mundo, julgará as nações. Então, você pode observar, quando Paulo fala, por exemplo, em 1 Tessalonicenses 4,16, ele diz assim, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. O que acontece? O desavisado lê esse texto, aí fala assim, mas pera um pouquinho, com alarido e com voz de arcanjo, como que isso será secreto? Como que será secreto se será com alarido e com voz de arcanjo? Ok? E com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. O que às vezes as pessoas esquecem de considerar, digamos assim, é o fato de que quando Deus se manifesta, ou quando a glória de Deus se manifesta sobre a terra, acontecem fenômenos naturais. A manifestação, vou falar devagar, a manifestação da glória e da presença de Deus a partir de um certo nível causa distúrbios atmosféricos na Terra. Basta olhar no Velho Testamento. Toda vez que Deus se manifestou de uma forma muito contundente dentro do planeta Terra, dentro da atmosfera do planeta Terra, não só Deus, inclusive anjos. Porque você sabe que anjos podem se manifestar de muitas formas, inclusive em forma humana. Mas quando um anjo se manifestava no Velho Testamento em forma de glória, ou na forma do seu corpo de glória, eles causavam também distúrbios atmosféricos. Às vezes aconteciam relâmpagos, aconteciam sinais, acontecia fogo, aconteciam coisas quando esses seres se manifestavam. Eles são muito poderosos. Agora imagina o Senhor Deus em pessoa. Então quando Deus se manifestou, por exemplo, lá no Monte Sinai, que ele desceu sobre o monte, a sua glória desceu sobre o monte, e a intenção de Deus era falar para o povo ouvir, não era? Lembra da história? Apocalipse, estou com Apocalipse na cabeça. Êxodo, capítulo 19, do capítulo 19 daí para frente, né? Que lá no capítulo 20 vem os 10 mandamentos. Mas aí o que acontece? A intenção de Deus era falar com o povo, que o povo queria ouvir a voz de Deus. Começou por aí, o povo cobrando de Moisés. Por que Deus só fala com você? Por que Deus só fala com você? O que eles não entendiam é que para Moisés ouvir a voz de Deus como ele estava ouvindo até aquele momento, ele teve que passar por um longo período de ajuste sensorial para ele conseguir ouvir a voz de Deus. Ouvir a voz de Deus não é assim, não. Deus, falou, todo mundo ouviu. Não. Porque a voz de Deus e a ação de Deus está completamente desconectada do funcionamento do universo. Quer dizer, Deus criou o universo, ele vive fora do universo. Ou vocês pensam que Deus habita em algum lugar do universo? Não, ele mora fora do universo. Ele criou o universo, então ele não pode morar no universo. Entendeu? Ele criou o universo, quando ele criou o universo, ele já existia, e a morada dele também já existia. Então ele habita fora do universo, portanto ele habita fora das leis físicas que regem o universo. Então, quando ele entra no universo para interagir, o que você acha que acontece? Quando um Deus Todo-Poderoso entra dentro desse universo criado, regido por leis físicas, ou leis da física, o que você acha que acontece? Acontece um distúrbio. É isso que acontece.
Por isso que você vai ver isso no Velho Testamento, esse tipo de coisa acontecer quando Deus se manifestava. Aí o povo, não, nós também queremos ouvir a voz de Deus. Ok, Moisés. O povo está reclamando que eles também querem ouvir a minha voz? Querem, Senhor. Ok, então reúna todo mundo no pé do monte e avisa isso, faça aquilo, ninguém pode tocar no monte, nem animal, nem ninguém, blá, blá, blá. Aquelas orientações que você já sabe, estou evitando ir lá no texto para a gente ganhar tempo. Ok. E consagra todo mundo jejua, todo mundo isso, que então no outro dia eu vou falar com todo mundo, ok. Aí vai todo mundo para perto do monte. Moisés sobe no monte e todo mundo lá no pé do monte. Daí a pouco desce a glória de Deus. O monte começa a fumegar e tal, aquela coisa, uma ventania começa a soprar. Da onde que veio essa ventania? Hã? Pois é, mas como? A glória, tem vento na glória? Começou a causar distúrbios naquele ambiente onde Deus estava se manifestando. Então, aí começa a soprar uma ventania, aí o monte começa a tremer. Então, olha bem, então nós temos ali registrado vento, ventania, nós temos terremoto, o monte começa a tremer, nós temos fogo, começa a fumegar. Aí, gente, olha bem, aí de repente eles começam a ouvir o som de uma buzina. Eles não ouviram voz de Deus? Eles ouviram buzina. Aí Moisés está ouvindo, Deus está falando, não, eu sou o Senhor e tal, mas o povo está... Entenderam? Ou seja, estava acontecendo ao mesmo tempo as duas coisas. Quem estiver ouvindo esse vídeo aqui em qualquer lugar, preste atenção no que eu estou falando e vocês aqui também. Olha como que as duas coisas que parecem completamente incompatíveis estavam acontecendo ao mesmo tempo. Estava havendo um alarido, estava havendo um grande rebuliço, um grande movimento que é o alarido, e ao mesmo tempo Deus estava secretamente falando com Moisés. E ninguém ouvia, ninguém entendia. Entenderam? Então, ao mesmo tempo, estava acontecendo algo secreto, um bate-papo secreto entre Moisés e Deus, porque ninguém ouvia, ninguém entendia. Tipo assim, quando é que Deus vai começar? Moisés, está aquele vendaval, terremoto. Moisés, Deus vai começar a falar que horas? E Deus já está conversando com Moisés, ó. Entendeu? Portanto, uma coisa não é incompatível. Nós estamos falando de 1 Tessalonicenses 4,16. Explicando essa questão da manifestação de Jesus em duas etapas, uma para a igreja, que é secreta para o mundo, mas não para a igreja, é secreta para o mundo, uma para a igreja e depois uma visível para Israel e para o mundo 7 anos depois. E aí eu estou explicando o argumento de alguns que não acreditam no pré-tribulacionismo, que usam como argumento, por exemplo, o que eu acabei de citar agora, né? Que está em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16, que é Paulo dizendo assim, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. Então olha bem se não descreve exatamente o Monte Sinai. Alarido, voz de arcanjo e trombeta de Deus. Ou seja, enquanto Deus falava, enquanto que para o povo, enquanto para Moisés era Deus falando, e Moisés entendia 100% a voz de Deus, porque já tinha 40 e tantos anos que Moisés estava sendo afinado, a audição de Moisés estava sendo afinada para poder entender a voz de Deus audivelmente. Entendeu? Que é mais ou menos como um rádio, gente. Pensa bem. A voz de Deus tem uma frequência. A voz de Deus, uma vez que ele fala dentro do planeta Terra, essa voz ela entra numa certa frequência de ondas de rádio mesmo. É uma frequência que tem a voz de Deus. Tá? Então, se eu quiser pegar agora uma rádio AM, eu tenho que ir lá e sintonizar naquela rádio AM. Se eu quiser pegar uma FM, eu tenho que ir naquela FM. E quantas dezenas de FMs? Ainda tem isso ainda. Dentro daquela frequência, dentro daquela banda, ainda tem muitas frequências diferentes. Então Deus começou lá atrás com Moisés, não foi? 40 e poucos anos antes, porque aqui ainda estava muito no comecinho, né, logo depois do Êxodo. 40 e poucos anos antes, Deus começou com Moisés lá atrás, gradativamente, e foi educando Moisés, até que o ouvido de Moisés se afinou de tal forma que agora ele podia ouvir Deus tranquilamente. Podia ouvir Deus sem nenhum problema. Tá? Então, mas para os outros soava como trombeta.
Então, será por acaso que Paulo diz que o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com trombeta de Deus? Por que trombeta de Deus? Porque a voz de Deus soa como trombeta. Então, eu não duvido, por exemplo, que no dia do arrebatamento, aliás, eu tenho uma mensagem chamada, lá no meu canal, inclusive, chamada o efeito eletromagnético na volta de Jesus. Preguei essa mensagem há muito tempo atrás na Full Revival. O efeito eletromagnético na volta de Jesus. Eu falo exatamente sobre isso, sobre o distúrbio que provavelmente causará. O Senhor Jesus está pairando nas nuvens com milhões e milhões de anjos. Pensa bem, o Senhor Jesus, o próprio Senhor Jesus, em glória, pairando nas nuvens com milhões de anjos, chamando os mortos para ressuscitar e chamando os vivos para serem transformados e encontrarem com ele nas nuvens. Pensa o que isto não vai causar na Terra, em termos de fenômenos. Eu estou para te dizer que satélites vão ser nocauteados, eu estou para dizer que torres de rádio e televisão vão ser nocauteadas. Agora, tudo isso vai parecer para o mundo como uma espécie de um fenômeno que aconteceu. Aconteceu alguma coisa, um espasmo solar, não sei, algum distúrbio eletromagnético na Terra. Então eles vão encontrar uma explicação científica. Por quê? Porque a hora que você segue os fenômenos, você encontra uma causa natural para aqueles fenômenos. Estão entendendo? Então, as duas coisas vão acontecer ao mesmo tempo. O lado secreto da coisa e o lado do alarido. As duas coisas vão acontecer. Então, a pessoa precisa ter um conhecimento bíblico um pouco mais amplo, encarar a coisa por essa amplitude, para ela poder encontrar a explicação para isso aqui. Como que pode ser secreto e ser um alarido ao mesmo tempo? Assim, do jeito que eu estou explicando.